Olá, eu sou a Brenda. Olá, eu sou o Júlio. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre os top 10 vulcões. Se você não sabe, os vulcões são formações geológicas incríveis e poderosas que podem ser encontradas em todo o mundo. Eles são formados quando a crosta terrestre é rompida por magma e lava que fluem da camada mais interna da Terra, o manto. Quando o magma e a lava atingem a superfície, eles podem causar erupções violentas, que podem ser acompanhadas por nuvens de cinzas, ondas gigantes, chuvas de pedras e lava, e outros fenômenos catastróficos. Os vulcões podem ser classificados de acordo com a forma como são formados e com a natureza de suas erupções. Alguns dos tipos mais comuns de vulcões incluem os vulcões de escudo, os vulcões de cúpula, os vulcões de estratovulcão e os vulcões submarinos. Cada tipo de vulcão tem suas próprias características únicas e pode causar diferentes tipos de erupções. Há centenas de vulcões ativos em todo o mundo, e muitos deles são monitorados de perto para prever e prevenir possíveis erupções. No entanto, os vulcões também podem ser fontes de riqueza e beleza, e muitas pessoas visitam os vulcões todos os anos para apreciar sua beleza natural e suas vistas deslumbrantes. Agora, vamos dar uma olhada na lista dos 10 maiores vulcões do planeta Terra em termos de massa e volume. Os 10 maiores vulcões medidos pelo tamanho de seu cone principal são: Número 1. Tamu Massif, Pacífico Oeste. Ele tem incríveis 144 mil quilômetros cúbicos. O Tamu Massif, no Oceano Pacífico, é o maior vulcão do mundo em termos de massa e volume e tem cerca de 145 milhões de anos. O Tamu Massif é uma montanha submarina localizada no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 quilômetros a leste de Tóquio, no Japão. É a maior montanha submarina do mundo. O Tamu Massif é formado por rochas vulcânicas que foram formadas há cerca de 130 milhões de anos, durante a época do Jurássico. As rochas do Tamu Massif são classificadas como basalto, o que significa que são formadas a partir de magma que se solidificou rapidamente na superfície da Terra. A composição geoquímica das lavas do Tamu Massif é influenciada pelo magma que emerge do manto terrestre e pela evolução do magma durante o processo de erupção. A composição geoquímica das rochas do Tamu Massif é caracterizada por altos teores de sílica e baixos teores de cálcio, magnésio e ferro. É uma área de interesse para os cientistas que estudam o magma e a formação de montanhas submarinas. A composição geoquímica das lavas do Tamu Massif é caracterizada por altos teores de sílica e baixos teores de cálcio, magnésio e ferro. As lavas do Tamu Massif também contêm pequenas quantidades de óxido de alumínio, potássio e enxofre. Número 2. Mauna Loa, Havaí, Estados Unidos. Esse vulcão tem um volume que alcança os 19.485 quilômetros cúbicos. O Mauna Loa, no Havaí, é o maior vulcão ativo do mundo em termos de massa e volume. É também o mais alto, com cerca de 17 quilômetros de altura desde o fundo do oceano até o topo. A composição geoquímica das lavas do Mauna Loa, no Havaí, é caracterizada por altos teores de sílica e baixos teores de cálcio, magnésio e ferro. As lavas do Mauna Loa também contêm pequenas quantidades de óxido de alumínio, potássio e enxofre. Em geral, as lavas do Mauna Loa são classificadas como basálticas, o que significa que são formadas a partir de um magma básico que se solidifica rapidamente na superfície da Terra. A composição geoquímica das lavas do Mauna Loa é influenciada pelo magma que emerge do manto terrestre e pela evolução do magma durante o processo de erupção. Número 3. Krakatoa, Indonésia. Abrange ao total 12.000 quilômetros cúbicos. O Krakatoa é um vulcão extinto localizado na Indonésia, na Ásia. Ele é famoso por sua erupção catastrófica em 1883, que foi uma das mais violentas da história da humanidade. Ela foi acompanhada por ondas gigantes, chuvas de cinzas e lava, e provocou a morte de cerca de 36 mil pessoas. A erupção também foi responsável por alterações climáticas globais, incluindo a diminuição da temperatura e o aumento da nebulosidade. O Krakatoa é o terceiro maior vulcão do planeta Terra em termos de massa e volume, com cerca de 12.000 quilômetros cúbicos de cone.
O Krakatoa é um vulcão de escudo, o que significa que é composto principalmente por camadas de lava fluida e espessa que foram erupcionadas durante um período prolongado de tempo. Ele foi formado há cerca de 500 mil anos, durante a era pré-histórica da Indonésia, e provavelmente teve uma atividade eruptiva durante milhões de anos. No entanto, o vulcão não é considerado ativo atualmente. A região ao redor do Krakatoa é rica em biodiversidade, com uma variedade de espécies animais e vegetais. É também um lugar popular para atividades de mergulho, e muitas pessoas visitam o vulcão todos os anos para explorar os recifes de corais e ver a vida marinha. Além disso, o Krakatoa é um importante sítio de conservação e é um lar de muitas espécies ameaçadas de extinção, como o tucano de bico vermelho e o macaco de barriga branca. Número 4. Mauna Kea. Havaí, Estados Unidos. Ele tem cerca de 8.800 km². O Mauna Kea, assim como o Mauna Loa, também fica no Havaí, é o quarto maior vulcão do mundo em termos de massa e volume. A composição geoquímica das lavas do Mauna Kea, no Havaí, é semelhante à das lavas do Mauna Loa, mas também apresenta algumas diferenças significativas. Em geral, as lavas do Mauna Kea são menos ricas em sílica e mais ricas em cálcio e magnésio do que as lavas do Mauna Loa. Elas também contêm maior quantidade de óxido de alumínio, alumínio e potássio, e menor quantidade de ferro e enxofre. As lavas do Mauna Kea são classificadas como andesíticas, o que significa que são formadas a partir de um magma intermediário de composição bimodal, que se solidifica mais lentamente do que o basáltico. A composição geoquímica das lavas do Mauna Kea é influenciada pelo magma que emerge do manto terrestre e pela evolução do magma durante o processo de erupção. Número 5. Monte Rainier. Washington, Estados Unidos. Possui um volume de 4.840 km². O Monte Rainier é um vulcão localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos e é o quinto maior vulcão do mundo em termos de massa e volume. Ele também é o ponto mais alto da cadeia de vulcões que atravessa a costa noroeste dos Estados Unidos. Sua altitude é de cerca de 4,4 km acima do nível do mar. O Monte Rainier é um estratovulcão, o que significa que é composto por camadas de cinzas, lava e rochas eruptivas em sequências sucessivas, como se fosse uma cebola. Esse vulcão tem uma história de atividade eruptiva, embora sua última erupção tenha ocorrido há mais de 1000 anos. No entanto, o vulcão ainda é considerado ativo, e há uma chance de que possa ter uma erupção no futuro. É também um lugar popular para atividades de montanhismo e esqui, e muitas pessoas visitam o vulcão todos os anos para apreciar sua beleza natural e biodiversidade. Oi gente, eu sou a Francisca. Número 6. Monte Shasta, Califórnia, Estados Unidos. Possui 4.280 km². O Monte Shasta nos Estados Unidos é o sexto maior vulcão do mundo em termos de massa e volume. Ele pode ser considerado jovem com cerca de 400 mil anos. O Monte Shasta é um vulcão localizado na região da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é o ponto mais alto da cadeia de vulcões que atravessa a costa noroeste dos Estados Unidos, e sua altitude é de cerca de 4,3 quilômetros acima do nível do mar. O Monte Shasta também é um estratovulcão, o que significa que é composto por camadas de cinzas, lava e rochas eruptivas. Embora sua última erupção tenha ocorrido há mais de 200 anos, o vulcão ainda é considerado ativo, e há uma chance de que possa ter uma erupção no futuro. A região ao redor do Monte Shasta é rica em biodiversidade, com uma variedade de espécies animais e vegetais. É também um lugar popular para atividades de montanhismo e esqui, e muitas pessoas visitam o vulcão todos os anos para apreciar sua beleza natural. Número 7. Elbrus. Cáucaso, Rússia. Abrange 2.300 km². O Elbrus é um vulcão extinto localizado no Cáucaso, na Rússia. Ele é o ponto mais alto da Europa e tem uma altitude de cerca de 5.642 metros acima do nível do mar. O Elbrus é o sétimo maior vulcão do planeta Terra em termos de massa e volume, com cerca de 2.300 km³ de cone.
O Elbrus também é um vulcão de escudo, o que significa que é composto principalmente por camadas de lava fluida e espessa que foram erupcionadas durante um período prolongado de tempo. Ele foi formado há cerca de 2 milhões de anos, durante a era pré-histórica do Cáucaso, e provavelmente teve uma atividade eruptiva durante milhões de anos. No entanto, o vulcão não é considerado ativo atualmente. O Elbrus é cercado por uma série de depósitos de lava que se espalham por uma área de cerca de 1.000 km² ao redor do cume do vulcão. Ele também tem uma série de escarpas ou paredes escarpadas que se estendem por centenas de quilômetros ao redor do cume do vulcão. A região ao redor do Elbrus é rica em biodiversidade, com uma variedade de espécies animais e vegetais. Número 8. Pico de Orizaba, México. Possui 1.200 km². O Pico de Orizaba, no México, é o oitavo maior vulcão do mundo em termos de massa e volume. É também um dos cumes mais altos do planeta, com cerca de 5,6 km de altura, perdendo apenas para o Monte Everest e o Monte Aconcagua. O Pico de Orizaba, também conhecido como Citlaltépetl, é um vulcão ativo localizado no México, na região da Sierra Madre Oriental. É o ponto mais alto da cadeia de vulcões que atravessa o México, e a sua altitude é de aproximadamente 5,6 km acima do nível do mar. O Pico de Orizaba é um estratovulcão, o que significa que é composto por camadas de cinzas, lava e rochas eruptivas em sucessões consecutivas. O vulcão foi formado há cerca de 7 milhões de anos e tem uma história de atividade eruptiva. A última erupção do Pico de Orizaba foi registrada em 1687, mas há evidências de que o vulcão tenha sido ativo durante os últimos 10.000 anos. A região ao redor do Pico de Orizaba é rica em biodiversidade, com uma variedade de espécies animais e vegetais. É também um lugar popular para atividades de montanhismo, e muitos montanhistas tentam escalar o cume do vulcão todos os anos. Número 9. Monte Kilimanjaro, Tanzânia. Esse vulcão conta com 1.000 km³ de cone. O Monte Kilimanjaro é um vulcão localizado na Tanzânia, na África Oriental. Ele é o pico mais alto do continente africano, com uma altitude de 5.895 metros acima do nível do mar. O Monte Kilimanjaro é um vulcão ativo, o que significa que ele ainda tem atividade vulcânica e pode representar um risco de erupção. No entanto, ele não tem tido erupções significativas há muitos anos e atualmente não é considerado um grande risco. O Monte Kilimanjaro é um vulcão composto por 3 cones, Kibo, Mavenzi e Shira. Kibo é o cone principal e é o mais alto, com uma altitude de 5.895 metros. Mavenzi e Shira são cones menores e estão localizados ao norte e ao oeste de Kibo, respectivamente. A geoquímica do Monte Kilimanjaro é complexa e tem sido objeto de muito estudo por parte de cientistas. Ele é composto principalmente de rochas ácidas, como o riolito e dacito, mas também contém rochas mais básicas, como o basalto e andesito. As rochas do Monte Kilimanjaro têm uma composição química única e são muito diferentes das rochas encontradas em outros vulcões ao redor do mundo. O Monte Kilimanjaro é um lugar de grande importância geológica e geoquímica e é estudado por cientistas do mundo todo. Suas rochas são únicas e são um importante objeto de estudo para entender o passado geológico da região e o processo de formação dos vulcões. Número 10. Monte Meru, Tanzânia. Tem 600 km³. O Monte Meru é um vulcão extinto localizado na Tanzânia, na África Oriental e é um dos 10 maiores vulcões do planeta Terra em termos de massa e volume, com cerca de 600 km³ de cone. Ele é o segundo ponto mais alto do país, depois do Monte Kilimanjaro, e sua altitude é de cerca de 4.567 metros acima do nível do mar. O Monte Meru é um vulcão de escudo, o que significa que é composto principalmente por camadas de lava fluida e espessa que foram erupcionadas durante um período prolongado de tempo. Ele foi formado há cerca de 10 milhões de anos, durante a era pré-histórica da Tanzânia,
e provavelmente teve uma atividade eruptiva durante milhões de anos. No entanto, o vulcão não é considerado ativo atualmente. O Monte Meru é cercado por uma série de depósitos de lava que se espalham por uma área de cerca de 80 km² ao redor do cume do vulcão. Ele também tem uma série de escarpas ou paredes escarpadas que se estendem por centenas de quilômetros ao redor do cume do vulcão. A região ao redor do Monte Meru é rica em biodiversidade, com uma variedade de espécies animais e vegetais. É também um lugar popular para atividades de montanhismo e muitas pessoas visitam o vulcão todos os anos para apreciar sua beleza natural. O Monte Meru é conhecido por sua paisagem única e selvagem, e é um dos locais mais populares para o montanhismo na Tanzânia. Gente, é sempre importante lembrar que os vulcões podem ser perigosos e é preciso tomar medidas de precaução quando se está perto de um vulcão ativo. No entanto, eles também são uma parte importante da natureza e podem ser fontes de beleza e fascínio. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre vulcões. Espero que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre essas formações geológicas incríveis. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.